Versículo 1, 1 Reis 17, 1. Amados, deixa eu falar para você, antes que eu me esqueça, não era hora de eu falar isso, mas me perdoe. Sobre a ceia, você tem que trazer pratos e talheres, tá? Me perdoe não ter avisado aquela hora. Você tem que trazer pratos e talheres. Então, por favor, não esqueça, tá ok? Às vezes você vem pensando que aqui vai ter, não vai ter. Então é você que tem que trazer de casa. Copo não precisa, vamos ter copos descartáveis, tá? Então não esqueça pratos e talheres. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então, a palavra de Deus diz o seguinte: ora, Elias, o tesbita, ou Elias de Tisbe, uma cidade em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se. Repete assim comigo: esconda-se. Mais forte: esconda-se. Repete assim comigo: eu preciso encontrar o esconderijo. Você não prestou atenção. Vamos lá de novo, repete assim comigo: eu preciso encontrar o esconderijo. Diga assim: não é um esconderijo. Não é um esconderijo qualquer. É o esconderijo. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Versículo 4. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Versículo 5. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Só até aí. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos dê entendimento dessa palavra, a nível do nosso espírito, que nós possamos encontrar o esconderijo, que todos possam sair daqui entendendo o que é esse esconderijo. Não é um esconderijo qualquer, mas é o esconderijo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Muita coisa. Olha para mim, todo mundo. Olha assim, bem nos meus olhos. Muita coisa na sua vida já teria mudado, teria sido diferente, se você fosse uma pessoa de oração. Muita coisa na sua vida seria diferente, já teria sido resolvida, se você fosse alguém que de fato ora. Eu não estou falando de uma oração semanal. Eu não estou falando de uma oração que você faz toda vez que vem na igreja. Mas eu estou falando de uma vida diária de oração. A maior lição que nós precisamos aprender
não é como resolver alguns problemas que hoje se encontram na nossa vida. A maior lição que nós temos que aprender é uma lição muito simples, mas é a lição mais importante de todas quando você já entregou a sua vida para Jesus. Qual é essa lição? Ter uma vida de oração. Você ainda cai em alguns pecados porque não tem uma vida de oração eficaz. Você ainda é fortemente tentado em algumas áreas da sua vida, porque de fato você não tem uma vida de oração eficaz, de fato e de verdade, algo como um compromisso, não uma obrigação, mas algo que você passe a ter com prazer, uma vida de oração. Muita coisa que você está vivendo hoje só vai mudar se você de fato entrar num processo de oração diária. Nós vamos usar esse texto para meditar nessas coisas. E é impressionante porque Elias, ele não tem um histórico. Você não sabe quem é Elias até ler o versículo 1 do capítulo 17 de 1 Reis. A única coisa que diz aqui sobre quem era Elias é que ele era um tesbita. Era um cidadão de uma cidade em Gileade chamada Tisbe. Por isso ele é chamado de Elias o tesbita. Eu já procurei na Bíblia sobre a história de Elias, quem eram os pais de Elias, com quantos anos essa passagem ocorreu. Aqui é a primeira vez que fala sobre Elias. É a primeira vez que vai falar sobre Elias, mas eu não encontrei na Bíblia algo que fale sobre a história de Elias. Quem era Elias? Quem era o pai? Quem era a mãe? Como ele foi criado? Quais são algumas passagens interessantes sobre a vida dele? Não fala. Existem poucos capítulos na Bíblia que vai falar sobre Elias. Os capítulos 17, 18 e 19 de 1 Reis vai falar muito sobre Elias, sobre aquela situação que ele estava vivendo. E você vai ver algumas menções sobre Elias em Hebreus, talvez alguns outros capítulos ali de 1 Reis. Você vai ver. Mas Elias era um homem de oração. Elias era um homem, irmãos, que descobriu o esconderijo. O interessante aqui nesse texto é você notar que quando Elias ele vai falar com Acabe, Acabe era o rei de Israel. A esposa de Acabe se chamava Jezabel. Acabe era judeu, era um israelita. Jezabel não era. Jezabel pertencia a uma família de uma outra nação que adorava um deus chamado Baal e mais outros deuses. E quando Acabe se casa com Jezabel, Jezabel começa a introduzir em Israel, pelo fato de ter se tornado rainha e de ser uma mulher de uma personalidade muito forte, ela começa a introduzir em Israel a adoração a Baal. Ela destrói todos os altares do Senhor, ela começa a matar os profetas do Senhor e a ensinar o povo a adorar um Deus chamado Baal. E muito pior do que isso, ela começa a convencer alguns profetas de Deus, profetas verdadeiros de Deus, a deixarem a Deus e começarem a adorar Baal. Vários profetas comiam à mesa de Jezabel. Quando você lê ali esses capítulos que eu disse, 17, 18, 19, você vai entendendo isso. E aqueles que não aceitavam comer da mesa de Jezabel, ter comunhão com ela, adorar o Deus dela, eram mortos. Ela matou vários profetas do Senhor. E Elias chega, irmãos, no momento de muita crise na nação. Deus levanta Elias para uma obra. Que obra? Uma obra de confronto com o rei.
Elias foi levantado para confrontar o rei de Israel nas suas atitudes, naquilo que ele estava permitindo entrar na vida da nação. E a primeira coisa que você vê é que Elias chega para Acabe e diz assim: olha, Acabe, segundo a minha palavra. Olha como Elias, irmãos, ele tinha autoridade e era corajoso. Elias não chega para Acabe e diz assim: assim diz o Senhor, não vai chover. Elias não fala assim. Elias diz assim: segundo a minha palavra, não chove aqui, nem cai qualquer gota de orvalho nessa terra até que eu diga. Irmãos, os céus daquela nação de Israel se fecharam. Não choveu. Vai acompanhando comigo. Mas aí, o que acontece? Vem uma palavra da parte de Deus para Elias. E Deus fala com Elias: Elias, vá para o riacho de Querite e se esconda lá. Qual que é a questão? A questão é que agora Acabe quer matar Elias, porque sabia que a crise na qual Israel entrara, que crise? A falta de chuva, a seca, os animais começam a sofrer com a seca, o pasto não cresce, as lavouras se perdem todas. Ele sabia que a culpa era de Elias, e ele começa uma caçada a Elias. E Deus manda que Elias se esconda no riacho de Querite. Olha aqui o versículo 2. Depois disso a palavra do Senhor vem a Elias: saia daqui e vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Olha aqui para mim, querido. Deus leva Elias para um esconderijo. Aliás, não é para um esconderijo, é para o esconderijo. O esconderijo, irmãos, ele não fala de um lugar aonde ninguém vai ver você. Você vai sair de cena. O esconderijo aqui não fala de um lugar aonde você vai se omitir nas suas responsabilidades. O esconderijo que fala aqui é um lugar em Deus que você encontra, aonde você entra, e a primeira característica de que você está no esconderijo é que você encontra descanso em Deus, independente de qualquer situação que você esteja vivendo. Descanso em Deus. A primeira coisa que você vai encontrar no esconderijo é descanso em Deus. Um descanso, querido, que não está relacionado com qualquer circunstância da vida que você está vivendo. Um descanso que não está vinculado a qualquer situação boa que você possa estar vivendo, ou ruim que você possa estar vivendo. Mas é um descanso que vem por causa da presença de Deus na sua vida. É um descanso, querido, que vem por causa de uma decisão sua de se esconder em Deus. Só há uma maneira de você se esconder em Deus, e é através de uma vida de oração. Veja o que diz o Salmo 91. O Salmo 91 ele fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, trabalhará de sol a sol, ficará angustiado com situações adversas, vai pegar aquela situação que tem afrontado e vai dar um sopapo nela, porque quem está no esconderijo do Altíssimo trabalha e preocupa e se aflige e luta e luta e luta. Querido, no esconderijo do Altíssimo você encontra descanso em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará.
Não importa o que você está vivendo, não importa o que está acontecendo na sua vida, quando você vai para o esconderijo, meu querido, você vai encontrar o descanso de Deus. Olha o que Jesus disse, Mateus capítulo 11, versículo 21. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. O relacionamento com Deus vai proporcionar descanso para a sua alma, querido. A principal característica de alguém que não tem uma vida de oração é que todas as circunstâncias que ele encontra no dia a dia e na vida dele, ele quer vencê-las no peito e na raça. Ele quer vencer no braço. É a esposa que acha que vai mudar o marido. Eu quero dizer para você, minha querida, com todo amor, você nunca vai mudar o seu marido. É o marido que quer mudar a esposa. Eu vou dizer para você, meu querido, você nunca vai mudar a sua esposa. É o seu filho, querido, que está com crise de rebeldia e você quer, às vezes no peito e na raça, ensinar para o seu filho que ele não pode ser rebelde. Você pode usar a vara, e deve usar a vara, mas tem uma idade que não dá mais para usar a vara. Sim ou não, irmãos? Sim, irmãos, tem uma idade que não dá mais para usar a vara. Mas aí você acha que é você que vai mudar a situação. Quer saber do que mais? Eu vou te falar isso com muito respeito. E às vezes você, por não ter uma vida de oração, não tem sabedoria. Não tem sabedoria. Porque você muitas vezes fala a hora que não é hora de falar. Você confronta na hora que não é hora de confrontar. Você cria uma barreira no momento em que não é para criar uma barreira. E às vezes você se considera muito santo, muito justo e muito honesto, e se esquece de amar e acolher familiares, parentes, pessoas, amigos e pessoas muito próximas de você. Mas eu sou crente, eu não me misturo. E porque não se mistura, não ama. E porque não se mistura, acha que é melhor. Sabe o que é isso? Falta de oração. Quando você vai ler essa história de Elias, irmãos, é muito interessante porque, lendo aqui, querido, eu descobri algo muito interessante, porque essa história, ela vai se desenrolando. Ela vai se desenrolando, ela vai se desenrolando, e ela vai terminar aonde? Ela vai terminar com a fuga de Elias para o deserto. Elias decide se esconder novamente, mas num outro esconderijo. Não era o esconderijo de Deus para ele, nós vamos chegar lá. Mas aí, Elias, o ápice dessa história é quando ele derrota os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Ele mata os profetas de Baal à espada, lá no Monte Carmelo. Está lá no capítulo 18. Deixa eu te falar uma coisa. Elias ali, ele põe um ponto final na ação de Jezabel na nação. Em um dia, Elias derrota mais de 400 profetas de Baal. Em um dia, Elias resolve uma situação que se arrastava por muitos anos. Em um dia, Elias vence um principado, uma potestade, que dominava a nação e as pessoas por vários anos. Em um dia ele vence.
Mas Elias ficou escondido por mais de 3 anos. Ele ficou escondido por mais de 3 anos. Olha aqui, vamos ver isso aqui na palavra. Aqui no versículo 4, Deus diz para ele: você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para que o alimentem lá no riacho. Olha para mim, Acabe agora estava caçando Elias. Ele queria matar Elias. Deus manda Elias se esconder. Ele vai para o riacho. Descanso, repete comigo, descanso. Repete comigo, descanso. O esconderijo é lugar de descanso. Agora, Deus manda que corvos tragam 2 vezes por dia pão e carne para Elias. Querido, presta atenção, olha aqui. No esconderijo você encontra provisão. Você encontra provisão. No esconderijo, querido, você vai encontrar toda a provisão que você precisa, que a sua casa precisa. Você vai encontrar todo o sustento de Deus que você precisa através de uma vida diária de oração. Só há um meio de você entrar nesse esconderijo e é através de uma vida diária de oração. Elias fica, irmãos, nesse riacho, eu vou chutar. Acredito que ele fica aqui aproximadamente uns 3 meses. Vamos considerar. Por que 3 meses? Foi o tempo que levou para o riacho secar, por falta da chuva. Talvez uns 3 meses. Não sei o tamanho, era um riacho, era talvez um rio pequeno. Mas quando que ele sai de lá? Ele sai de lá quando a água acaba. Irmãos, olha que interessante. Quando a provisão acaba, Deus manda Elias para um outro esconderijo. Agora, aqui no versículo 7, diz assim: algum tempo depois o riacho secou-se por falta da chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. A provisão acabou ali no riacho, o riacho secou, porque não chovia, talvez uns 3 meses, 4 meses, não sei, talvez um pouco menos, um pouco mais. Vamos colocar aqui só para fins didáticos, 3 meses o riacho levou para secar. Acabou a água, porque não chovia. Então agora ele vai para um outro esconderijo, ele vai para a casa de uma viúva. Agora, irmãos, olha que interessante, não vai dar para a gente ler tudo, mas vamos pegar alguns pontos chaves para você entender o que aconteceu. Veja aqui no capítulo 18. De onde nós estávamos até aqui no capítulo 18, no início do capítulo, fala o que aconteceu na casa da viúva. Diz assim, ó: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Olha para mim, querido. Quantos anos Elias ficou na casa da viúva? Quantos anos? 3 anos escondido. Querido, olha para mim. A maior batalha da sua vida não tem que ser contra situação alguma. A maior batalha da sua vida tem que ser para ficar escondido em Deus. O maior esforço da sua vida não tem que ser para vencer a circunstância, para vencer emoções, para vencer qualquer coisa que esteja tirando a sua paz. O maior esforço da sua vida cristã, meu amado, o maior esforço que você tem que fazer, o maior esforço que você precisa aprender a fazer, é ficar no esconderijo do Altíssimo, é ficar escondido em Deus.
E ali no esconderijo, você vai encontrar a provisão de Deus. Você vai encontrar o descanso de Deus. E lá no esconderijo, Deus vai levantar você para ser sustento para a sua casa. Olha o versículo 13 do capítulo 17. Ele diz assim, não é o 13 não, me perdoe. Vamos ver aqui. 17. Versículo 17 do capítulo 17 de 1 Reis. Olha aqui, ele diz assim: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Que foi que eu te fiz? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços. O menino estava morto, irmãos. O menino estava morto. Ele pegou o menino nos braços. Olha só, dê-me o seu filho. Respondeu Elias. Ele apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado. Ele tinha um quarto lá na casa da viúva. Ele tinha um quarto lá na casa da viúva. Era um lugar, irmãos, aonde ele ficava. Ele estava lá, querido, olha aqui para mim. Encontre o esconderijo do Senhor e fique lá. Porque a sua maior batalha não é contra Acabe. A sua maior batalha não é contra Jezabel. A sua maior peleja não é contra os profetas. A sua maior batalha é permanecer no esconderijo. É ficar escondido. Agora eu vou te contar uma coisa aqui. Acabe estava caçando Elias por todo o país. Você descobre isso ali no capítulo 18. Quando você vai lendo, ele encontra com Obadias. E aí Obadias fala assim para ele: Elias, não tem um lugar nessa nação que o rei não tenha te procurado. E quando os homens do rei voltavam dizendo que não te encontrou em tal lugar, o rei fazia esses homens jurarem que não te encontrou. Para você ver o quanto Acabe estava procurando Elias. E ele não encontrava Elias, irmãos. Agora, olha aqui para mim. Se Acabe estava numa caçada tão ferrenha, ele queria encontrar Elias, porque ele queria matar Elias. Você acha que Elias levantava de manhã e ia fazer uma caminhada na cidade, em Sarepta? Vou fazer uma caminhada, vou na feira. Você está precisando de alguma coisa? Perguntava para a viúva. Vou dar uma volta, vou bater perna. Aí Elias saía do esconderijo, olhava como estava a cidade, dava uma voltinha, ia na praça, não tinha nada o que fazer, tinha que ficar escondido e voltava para casa. Você acha, irmãos? Querido, não. Elias teve que ficar dentro daquela casa. Era a única maneira de Acabe não achar ele. Porque se ele fosse visto, é claro, irmãos, vamos pensar, é lógico, corria o boato na nação inteira que Acabe estava procurando Elias. Se alguém visse, talvez denunciaria. Ele teve que ficar lá. Meu amado, isso fala de você fazer um esforço para permanecer numa vida diária de oração. Isso fala, querido, de um esforço que você precisa ter para você permanecer em oração. Eu não estou falando para você entrar para o seu quarto e ficar 5, 6, 7 horas por dia orando. Mas eu estou falando para você acostumar o seu corpo a orar pelo menos 1 hora todos os dias. Pelo menos 1 hora todos os dias. Você acha que ficar naquele quarto era bom? Eu acho que não. Talvez você estranhe quando entra para o quarto para orar. O corpo quer sair por tudo. Vem um monte de compromisso na sua cabeça, coisas que você deveria fazer. Querido, fique lá.
fique lá. Não tem outra maneira de eu te dizer isso. Fique lá. Diga para o seu corpo, você precisa ficar aqui. O relógio está marcando 7 horas. Quando for 8 horas, a gente sai. Mas agora você tem que ficar aqui. E nós temos que orar. Sabe por quê? Porque quando você sai para dar uma volta, Acabe te encontra. O inimigo te encontra. Meu querido, presta atenção. O inimigo procura você. Eu não estou falando do diabo. Eu não estou falando de demônios, se bem que você pode entender também que são demônios, que é o diabo, mas eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a situações, a circunstâncias que encontram você quando não deveriam encontrar você. Coisas que estão procurando você e te acham com a maior facilidade. E é por isso que às vezes a situação só piora. É por isso que às vezes você não consegue vencer o pecado e cai no pecado. Vencer a tentação você não consegue. Por quê? Porque você não consegue ficar dentro do quarto. Vá para o quarto e fique lá. Fique lá. Não tem outra alternativa. Olha aqui. Vamos voltar para cá, para a gente terminar. Versículo 19 do capítulo 17. Dê-me o seu filho. Respondeu Elias. Versículo 19, capítulo 17, irmãos. Dê-me o seu filho. Respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraças sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Irmãos, olha o poder do clamor, olha o poder da oração. Faze voltar a vida a este menino. Versículo 22. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias, olha que cena linda, irmãos. Olha que cena linda. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus. Elias foi um sustento para aquela mulher, irmãos. Aquela mulher, se Elias não chegasse, você pode ler o capítulo 17. Se Elias não tivesse chegado, aquela mulher tinha morrido de fome. Quando Elias encontra aquela mulher na cidade, quando ele chega na cidade vindo do riacho, quando Elias encontra ela, o texto ali diz que aquela mulher estava catando alguns cavacos, alguns gravetos. Ela ia preparar a última refeição com as últimas coisas que tinham em casa para ela e para o filho dela. E ela diz assim para Elias: depois que comermos isso, nós vamos morrer. Porque não tem mais comida, irmãos, a seca acabou com tudo. Aí Elias fala assim para ela: assim diz o Senhor, a farinha da sua vasilha não vai acabar. E o azeite que você tem lá não vai faltar. Quando Elias chega, irmãos, ele leva a bênção de Deus para a vida daquela viúva. Deus levanta aquele homem como um sustento para aquela casa, para a vida daquela mulher. Deus usa Elias para ressuscitar aquela criança. Irmãos, pensa, viúva,
e ainda perde o menino. Irmãos, o que seria dessa mulher? Deus usa Elias para ressuscitar aquele menino, entregar de volta a mãe dele. Isso fala, irmãos, do homem de oração, da mulher de oração que se torna o sustento da sua casa, o pilar da sua casa. E não é pela força do argumento, não é pela força das palavras, não é pela força do confronto, não é você lutando para com palavras mudar a pessoa amada, mudar parentes, mudar situações, fazer situações se reverterem, mudar pensamentos, mudar sofismas. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Não é com a força do argumento, mas é aqui, irmãos. Sabe onde? É aqui, ó. É no joelho. É na oração. É o sustento para casa. Não vai faltar nada. É o sustento. Pastor, quando é que vai mudar? Deus vai te mostrar o momento do confronto. 3 anos escondidos. Aqui, irmãos. Vamos aqui no capítulo 18. Capítulo 18. Elias encontra-se com Acabe depois de 3 anos e meio mais ou menos. Manda todo mundo se reunir no Monte Carmelo. E lá, Deus manda fogo que consome o sacrifício que Elias prepara. Você vai ter que ler isso aqui, porque isso aqui é incrível. Olha só. Versículo 38. Diz assim: então o fogo do Senhor, versículo 38 do capítulo 18. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles o prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, Acabe, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, irmãos, aqui Elias estava orando. Elias dobra os joelhos ali e começa a orar: Deus, manda chuva para essa terra. Senhor, eu tranquei esse céu, mas agora eu peço para que o Senhor abra esse céu, porque Baal já foi destronado, os profetas de Baal já foram mortos. O povo viu que o Senhor é Deus, o povo se arrependeu. Agora, Senhor, abre o céu, faz chover. Irmãos, mais de 3 anos de seca. Irmãos, eu vi o que é seca quando nós fomos no Quênia, em novembro. Pela primeira vez na minha vida, eu fui num deserto mesmo, de verdade. Irmãos, eu vi o que era miragem. Já viu naqueles desenhos, naqueles filminhos? Miragem, está com aquela maior sede, olha de longe, vê um lago, chega lá, não é nada. Irmãos, eu vi isso. Achei a coisa mais interessante do mundo. O carro, irmãos, andando no meio do deserto. Irmãos, você não via uma planta em pé, só areia, um chão assim. Não era bem uma areia fofa, mas era uma areia mais dura, compacta. Irmãos, aquilo sumia de vista. Sabe, se você não conhecer ali, você se perde, é impossível, porque não tem estrada, você vai andando para o rumo. Aí, irmãos, eu vi um lago enorme assim, cruzando o horizonte. Eu pensei, falei, uai, disse que aqui não tinha água, olha o tanto de água lá. Que história de poço é essa para furar para os turcanos que não tem água aí? Irmãos, eu já ia falando para o Beethoven, e aquele lago lá, como vocês falam que não tem água? Aí, irmãos, o carro foi se aproximando, aí a imagem, né, foi diminuindo, falei, uai. Uai.
Irmãos, o carro andou assim mais uns 100 metros, desapareceu. Eu falei, rapaz, era uma miragem. Meu Deus. Aí, irmãos, eu olhei para um outro lado. É interessante que os raios de sol é que formam isso, né? Né, Rafael? Eu não sei o processo, mas o raio de sol que forma isso. Eu olhei para o outro lado, olha lá, outro lago lá. Não, agora não é não. Aquilo lá agora é miragem. 3 anos sem chover. Seco, seco, seco. Elias dobra o joelho. Oh, meu Deus, abre esse céu. Derrama chuva sobre essa terra. Aí Elias fala para o servo, vai lá e olha. Aqui não era o servo Eliseu ainda não era Eliseu. Era outro, não fala o nome. Vai lá e olha. Pensa, irmãos, Elias aqui ajoelhado. Senhor, abre o céu, faz chover. Já podemos destrancar tudo, Senhor. Deixa cair água. Vai lá, servo, olha lá em direção ao mar. Olha só, irmãos, o servo ia, olhava e não via nada. Aí ele voltava e falava, Elias, não tem nada lá não. Então vamos continuar orando. E Elias orava, querido, presta atenção. Deus sempre vai ouvir o clamor de um homem de oração, de uma mulher de oração. Deus sempre vai ouvir. Acha para mim aquele texto lá em Hebreus que fala sobre Elias. Elias era homem como nós e tal. Acha aí, fazendo um favor. Deus sempre vai ouvir o clamor de um homem de oração, de uma mulher de Deus. Deus sempre vai ouvir. Agora pensa, irmãos, como a fé é provada. Aí o servo volta, não está chovendo. E Elias, mas vai chover. E continua orando, vai lá, servo. Olha lá, ele olha e fala, está seco como sempre esteve nos últimos 3 anos. Elias continua orando, irmãos, por 7 vezes. Elias não desiste de orar. Ele sabia, irmãos, que a solução agora era orar, como ele fez nos últimos 3 anos, irmãos. 3 anos escondido, e em um dia ele destrona Baal daquela nação. 3 anos de oração, e um dia para confrontar o rei e dizer, rei, você está nu, e Deus agora vai destronar os demônios que entrou dentro dessa casa, dentro dessa família, o demônio da prostituição, do alcoolismo, da pornografia e de uma série de outras coisas, irmãos. Vai chegar um momento. Posso ouvir um amém, querido? Pelo amor de Deus. Vai chegar um momento. Vai chegar um momento, irmãos, dos principados, do coração endurecido, do turrão que não quer nem saber, do insensível. Vai chegar um momento que ele vai ter que se quebrantar. 3 anos escondidos. Um dia para resolver o problema. Quando é na 7ª vez, o servo volta e fala, Elias, eu estou vendo no horizonte uma nuvem. De que tamanho? Do tamanho da mão de um homem, mais ou menos. Pensa que nuvenzinha, mas... Irmãos, sabe, irmãos, quando você vai para o esconderijo, você vai aprender a ver o milagre de Deus, aonde para os outros parece piada, parece impossível. Não sei se foi assim, mas vamos imaginar, vamos satirizar um pouco. Volta o servo falando, tem uma nuvenzinha desse tamanhozinho assim, ó. O que você faria? Uma nuvenzinha, irmãos, pensa, olha no horizonte, uma nuvenzinha pequenininha assim. Branca, 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 branca. Não estava nem escura de chuva. Sabe o que Elias faz? Fala para o servo dele, agora corre lá e fala para Acabe se apressar e voltar logo para Jezreel antes que a chuva pegue ele. Ele se prostra lá, Senhor, abre o céu, faz descer essa água, Senhor. Irmãos, o texto ali, fica arrepiado, irmãos, o texto ali diz que de repente a nuvem cresceu, começou a ventar,
escurecer e caiu um toró naquela terra, irmãos. Choveu, e choveu, e choveu, e choveu, e choveu. Vai chover, vai chover, abre as comportas do céu e vai chover. Sabe quando que vai chover dentro da sua casa? A chuva aqui, querido, fala do fim de uma situação de sequidão. Sabe quando vai chover? Quando você, aqui, irmãos, usar isso aqui, Não é usar isso aqui, não é usar isso aqui, mas é usar aqui o joelho. Eu profetizo em nome de Jesus uma igreja de famílias que vão orar pelo menos 1 hora todos os dias. Pelo menos 1 hora todos os dias. Toda vez que você entrar para o quarto, eu estou falando isso, irmãos, é para mim também. Toda vez que você entrar para o quarto, e no começo você vê que é difícil de ficar, sabe? Parece que alguma coisa dentro de você fica falando, tenho mais o que fazer, você tem mais o que fazer. Toda vez, querido, você lembra de Elias, 3 anos dentro daquele quarto, sem contar os 6 meses lá no riacho, escondido. Amém? Amém. Vamos orar, fica de